Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo da semana e o tema desta semana nós iremos falar sobre vocação. Isso mesmo, vocação. Mas antes de começar esse vídeo, convido você a deixar um like, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a galera do seu grupo, com a sua turminha. Compartilhe para geral, para aquela pessoa que você deseja também evangelizar, certo? Para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, certo? Para a gente começar esse tema, a gente precisa primeiro explicar um pouco o que é a palavra vocação, né? Nos dois sentidos delas. Primeiro, vocação significa, no latim, vocare, né? Significa chamar, né? Acolher, né? Esse chamado de acolher, né? E teologicamente falando, né, vocação é um chamado de Deus à necessidade do homem, certo? Chamado de Deus à necessidade do homem. E nós iremos falar mais teologicamente dessa palavra, né, vocação. Porque o nosso canal é voltado, né, mais para o lado religioso, né? E aí a gente pode estar tirando algumas dúvidas durante esse vídeo, né? Ao longo da semana, né, como eu já tinha falado, não ia colocar mais encher os stories do que é isso, que é aquilo e tal. Eu ia postando algumas coisas, mas eu ia estar colocando tudo no vídeo, né? Então precisamos entender primeiramente uma coisa: se vocação é um chamado ao homem que necessita, então não é algo só. Entenda isso. Não é algo só. Então, se alguém chama alguém, né? Se alguém chama, ela está chamando alguém. Então, não é só. E muitas vezes a gente cai no erro de escolher a nossa vocação porque aqui eu sou feliz, simplesmente. Não, aqui eu sou mais feliz, né? E a gente esquece que a vocação é um chamado, né, de Deus para realização, claro, nos traz felicidade, mas a gente peca um pouco porque quando a gente entra em alguma vocação, né, na primeira dificuldade a gente acha que não é a vocação, e aí foi incoerência de tudo aquilo que foi rezado, de tudo aquilo que foi discernido na minha vida, não foi por água abaixo, não. Acho que não foi voz de Deus, não foi ninguém. Simples, sai, não é minha vocação, vou pulando. Não, vocação é um chamado. Para que não aconteça isso, nós precisamos de alguns passos, né? Primeiro, você que está me escutando, né, que é acompanhador, né, você precisa entender que como vocação é um chamado e algo que não é só, você não pode lançar e jogar na sua ovelha, né, na pessoa que você dirige espiritualmente, na pessoa que você está ajudando, né, seja qual for, e deixar com que ela resolva tudo. A vocação não é algo que eu decido por si só, claro, parte de uma decisão nossa, mas é um chamado. De toda a eternidade já existia, né? Então, quem atrai a específica vocação é Deus, né? Eu sou atraído por Deus, né? E às vezes a gente fala muito, me identifiquei, não, é um chamado à necessidade a cada tempo. Existem identificações, né? Não, a identificação que eu falo é no sentido que me completa. A vocação é algo que eu necessito, que eu não tenho e que me completa. A identificação é isso. Não é praia e água de coco e vida mansa. Não, vocação não é isso. Vocação é missão. Vocação é missão. Por isso que você não pode cair no erro de achar bonitinho a vida do outro que é consagrado, achar bonitinho aquele padre que faz com que os fiéis, né,
olhe como esse homem de Deus, você não pode achar bonitinho sem antes conhecer. Vixe, eu acho tão lindo, né? A história de Santa Teresa no Carmelo. Ai, essa é a minha vocação. Você precisa conhecer. Na medida que eu vou conhecendo, aí eu vou me identificando na medida que vai faltando em mim. Vocação é algo que me completa. Vocação, na verdade, é aquele vazio, né? Como se fosse o vazio de Deus, que é enorme, mas que só Deus preenche, né? Só Deus preenche. Vocação é algo que me une e me faz ter um sentido de vida. Um sentido na qual muitas vezes nós vamos perdendo. E porque nós vamos perdendo, nós vamos nos desanimando, né? Por isso, o que é que vai dizer 1 Coríntios? 1 Coríntios 7, lá no capítulo 7, versículo 20. Permaneça cada um na condição em que se encontra quando foi chamado por Deus. Chamado por Deus. No outro vídeo que eu falava sobre oração, falava que esse chamado, né, de Deus, esse falar de Deus, não é aquela voz do além, não. O chamado de Deus me dá também pelas pessoas. Por isso que eu preciso me motivar por alguém. Isso é excelente, é testemunho. Porém, eu não posso me prender. Eu achei bonito, vou lá e faço. Não, né? A gente costuma dizer que isso é bíblico, né? Aprender com os mais antigos, né? Aprender com os mais antigos, onde eles passaram, eles viveram a sua experiência e a partir da sua experiência eles têm aquilo a nos oferecer. A vocação, ela passa por um chamado de Deus. Esse é o primeiro, porque Deus, ele é um eterno vocacionado. Deus, ele é um eterno vocacionado. Mas para isso passa por uma decisão nossa. Talvez muitas vezes Deus lhe chamou e você disse não, né? Então precisa entender que é primeiro um chamado de Deus, né? Onde Ele chama, e porque Ele chama, Ele quer te dar toda a capacidade para aquilo que Ele te chamou, né? Só que precisa de uma resposta. Como deve ser nossa resposta? Deus me chama e eu vou lá, amanhã já sou padre, já sou um leigo consagrado, já sou celibatário, matrimônio, né? E eu estou falando aqui algumas vocações dentro da igreja, né? Não. Deus, ele me faz esse chamado, gera dúvida no meu coração, isso é normal, né? Mas a partir desta dúvida eu vou ao encontro. Se você sente chamado ao sacerdócio, né? Claro, você partilha com uma pessoa que lhe acompanha, ela vai te ajudar, mas quem vai te dar testemunhos e ações concretas é um sacerdote. Se você é chamado para uma comunidade A, você não vai pedir conselhos e saber da comunidade por pessoa da comunidade B. Entende? Então são coisas bem concretas quando se fala de vocação. Você não é chamado ao celibatário. Aí você vai conversar com uma pessoa que vive o matrimônio. Talvez ela vá lhe ajudar, né? Acerca, né, da dimensão matrimonial, se é aquilo que você quer ou não. Mas falar do celibatário, quem vai te ajudar é uma pessoa que é celibatária, porque ela viveu e passou por tudo aquilo. É a história do bom mestre e do mau mestre. Não que o mau mestre ele vai querer o mal para você, né? Não. O mau mestre é aquele que muitas vezes não passa pela situação. Talvez ele leu alguns livros, né? E aí começou a instruir, né? Mas no concreto ele não sabe.
E o bom mestre não, é aquele que passou pelaquela situação, é aquele que viveu, que chorou, que teve as suas alegrias e soube lidar com cada uma delas e hoje está aí para ajudar outras pessoas, né? Então você, quando você for começar a instruir alguém, né, primeiro vá discernir, né? Você que já é uma pessoa que vai ajudar o discernimento de outra, tente viver aquela situação que você está passando para que você possa dar algo de concreto para essas pessoas. E você que está buscando é nesse sentido, buscar em fontes confiáveis, né? Em fontes que vai te ajudar, né? Por exemplo, eu estou num retiro de casados. Aí eu sou lá um leigo que não tive nenhuma experiência ainda do meu matrimônio, não tive nada e vou lá pregar para os casados. Claro, vai estar aí muitas palavras bonitas, teológicas, né? Mas a melhor opção não seria essa pessoa. Assim também como quando se é falado de celibatário, sacerdócio e de leigos consagrados, né? Então, a vocação, ela me deixa muitas dúvidas, né? Então você, por exemplo, que vive em comunidade, no período de vocacional, né? Então é um período de muitas descobertas, de muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Onde a partir dali tem uma pessoa que vai te ajudar, que é o seu acompanhador, porque ele passou por aquela experiência, está ali para te ajudar. Para te ajudar. A vocação, né? Ela não é algo distante de nós. É algo próximo, é algo que nós precisamos descobrir, porque nós viemos ao mundo com um propósito, né? E dentro desse propósito existe a vocação, né? Então você precisa descobrir, né? Se você é vocacionado ao matrimônio, ao celibatário ou ao sacerdócio, né? E também como este leigo, dentro dessa dimensão leigos, também consagrado dentro da igreja. E a partir daí, nessa descoberta, né, eu posso servir melhor a Deus. Porque a vocação é esse chamado de Deus para a realização do homem em favor de Deus. Deus quis, Ele não precisaria, mas Ele quis precisar de nós. Por isso Ele nos dá vocações, para que a gente possa dar ao mundo aquilo que Ele quer que seja realizado por meio de nós, né? Então, a vocação, ela não é, muitas vezes, mamão com açúcar, né? Não é. Vocação sem desafio não é vocação, né? Em toda a história da igreja você viu o inimigo de Deus querendo derrubar a igreja, né? Então na vocação não é diferente, o inimigo vai querer te derrubar, né? Vai querer confundir, não é tempo, né? Por isso que a oração nesse período de vocação, né, de descoberta da sua vocação, ela é a coisa mais importante, porque é um chamado de Deus. Então você tem que ir ao encontro de Deus, e não existe outra forma de ir ao encontro de Deus se não for através da vida de oração, através também das pessoas que podem te ajudar, né? Que você possa, através desse vídeo, né, entender que não existe esse oba-oba, né, que muitos ouvem falar, né? A vocação, ela me chama a caminhos, né? A consagrar caminhos, né? Por exemplo, hoje eu tento viver a minha vida, né? Estou no caminho de consagração na comunidade Shalom, né? Então eu tenho as minhas batalhas diárias. Por exemplo, para me chegar na minha célula toda segunda e sexta, eu saio de casa 4 horas, preciso pegar um ônibus, né? Chego lá por volta de 6 horas, a célula é 7, 9 horas, termina, eu pego um ônibus de 9h30 e volto para o meu interior de novo, toda segunda e sexta. São as batalhas que a vocação ela vai exigindo. E a partir daí, né, vem nesse chamado, você vai também criando maturidade na sua vocação, naquilo que Deus vai te chamar.
e você vai saber lidar com as situações. Aí para algumas pessoas que acham que, mas fulano vive tão bem assim, né? Aquele fulano ele passou pelo momento que também você está passando e ele foi tendo uma progressão, né, de maturidade e hoje ele sabe lidar com algumas situações, né? Então, que nesse caminho de descoberta da sua vocação, você possa se apegar à oração, né? Não existe outra forma. Não existe vocação sem oração, é impossível. Não existe. Vocação, o chamado de Deus sem oração, eu digo que é uma farsa, né? Você está enganando não a Deus, mas a você mesmo, né? Então busque a oração, busque a estar com pessoas que já tiveram essas experiências, né? Se você hoje quer trilhar um caminho de consagração, busque consagrados. Se você tem um chamado ao sacerdócio, busque o sacerdote para que ele possa te ajudar, né? Para que venha lhe ajudar, certo? Espero que esse vídeo ele tenha lhe ajudado e qualquer dúvida, como sempre, você deixa aquela mensagem que a gente possa estar tirando todas essas dúvidas, beleza? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.